E agora? Se você chegou até aqui, provavelmente você já tomou a decisão de entregar a sua vida para Jesus. Se isso é verdade, provavelmente algumas coisas na sua vida já começaram a mudar. Você pode estar sentindo coisas que você nunca sentiu antes, alguma coisa está diferente, mas você não sabe muito bem dizer exatamente o que é. Se você também assistiu o vídeo anterior sobre a história de Deus e agora entende que essa também é a sua história, talvez também esteja se perguntando, tá, mas como eu continuo a partir daqui? Todos esses questionamentos, eles são justos e esperamos que esse vídeo responda alguma dessas perguntas. O coração desse vídeo é que você entenda como continuar a partir da decisão que você já tomou de seguir a Jesus. A primeira coisa a ser dita é que Jesus é fascinante. Ele é mais bonito, mais amoroso, mais gentil, alegre, puro, majestoso do que nós seremos capazes de compreender, mas ainda assim, Ele te convida a conhecê-lo. Então seja muito bem-vindo à maior e mais empolgante jornada da sua vida. Ele recebeu você com braços abertos, a família de Deus, e abriu um caminho para que você nascesse de novo. Os dias de confusão sobre o que acreditar acabaram. Os dias de ficar ofendido com tudo e com todos acabaram. Os dias vivendo sem poder acabaram. Os dias de ansiedade e de medo acabaram. Você recebeu o direito de se tornar filho de Deus. Deus se tornou seu próprio Pai através de Jesus. E como bom Pai que Ele é, Deus desenhou uma vida para você que é cheia de paz, de alegria, de propósito e de prazer. A Bíblia descreve o que aconteceu com a gente quando entregamos as nossas vidas para Jesus, dizendo que nos tornamos uma nova criação, que todas as coisas antigas já passaram. Por isso é importante entender qual é o design de Deus para a sua nova criação. Toda a criação de Deus segue o mesmo modelo de crescimento, e com a gente não é diferente. O modelo é uma boa semente, seguida por um ambiente saudável, recebendo a nutrição necessária, dado o tempo devido, resultando no cumprimento do propósito, ou seja, os frutos. Uma vez que você entende o design de Deus para as coisas que Ele criou, o design de Deus para o seu crescimento, você vai experimentar o quão gostosa é essa caminhada. Você vai quase sentir como se fosse bom demais para ser verdade. Você é uma boa semente. A primeira coisa que você precisa entender é que agora você é uma boa semente. Muitos cristãos acreditam que eles são sementes ruins e por isso eles vivem uma vida cheia de culpa, de vergonha, de frustração, de confusão, de autocobrança que ninguém é capaz nem deveria carregar. Eles vivem assim porque pressupõem que ações e desejos pecaminosos falam sobre a sua identidade. O que se passa aqui dentro da sua mente importa. Se você acredita que você ainda é uma semente ruim, um mero pecador, você pode estar no ambiente certo, com a nutrição certa, esperar bastante tempo, mas você não vai crescer, porque continua pensando que é só uma semente ruim. Você precisa entender que Deus não coloca curativos em partes quebradas da nossa vida. No momento que você se arrependeu dos seus pecados e você entregou o seu coração para Jesus, você se tornou uma criação novinha em folha. Você se tornou uma boa semente. Olha o que Deus diz sobre você. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Contudo, aos que creram em seu nome e o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por meio delas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fujam da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Se você acordar todos os dias da sua vida e se lembrar dessas verdades, a sua vida espiritual, mental, emocional e até física vai ser radicalmente transformada. Você é nova criação. Você é nascido de Deus. Você é participante da natureza divina. O impacto de um dia estressante, uma tensão em um relacionamento, o medo sobre o futuro, cai para zero, uma vez que essas verdades são enraizadas no seu coração. Essa é a sua nova identidade.
Por causa disso, frases como, bom, eu sou só humano, ou, eu sou apenas um pecador, deixam de fazer sentido. Dizer essas coisas é continuar abraçando os sentimentos, os pensamentos e os desejos que você tinha antes de nascer de novo. É acreditar que os julgamentos, o ódio, a raiva, o orgulho, a malícia e a ansiedade ainda fazem parte de quem você é. Quando isso acontece, você começa a se culpar por continuar vivendo essas coisas. Talvez eu realmente não queira ser livre. Talvez eu não esteja tão perto assim de Deus. Talvez eu precise ler mais a minha Bíblia. Talvez eu ainda seja uma semente ruim. Você se encontra bombardeado de incerteza e de insegurança. Então, o que você vai fazer da próxima vez que você for atacado por pensamentos, sentimentos, desejos da sua antiga natureza? Você tem dois caminhos. O primeiro caminho é muito bem conhecido. É o caminho que aprendemos a andar desde pequenos. É o caminho que agrada a nossa carne. É o caminho que causa dor, é marcado pela falta de perdão, pela raiva, pela comparação, pela luxúria, pela ansiedade, pelo medo, e a lista continua. Esse caminho é estranhamente confortável, porque a gente conhece ele muito bem. Mas agora que você nasceu de novo, existe um novo caminho, um caminho melhor. É o caminho do Espírito. A sua carne nunca passou por esse caminho antes. Você precisa ser ensinado e instruído a andar no Espírito. Mesmo que pareça assustador no começo ou confuso, andar no Espírito se tornará tão natural quanto o antigo caminho costumava ser. Com esses dois caminhos, inevitavelmente, o seu primeiro passo será o mais importante. Imagina a sua vida se dividindo nesses dois caminhos. Aconteceu. Os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, os mesmos desejos. Você é tentado a seguir o velho caminho como você sempre fez. Qualquer uma das coisas que faziam parte do seu antigo normal, o medo, a ansiedade, a solidão, a rejeição, a sua primeira tentação é acreditar que esses desejos e sentimentos ainda são parte de quem você é. O seu primeiro passo para andar no Espírito é se lembrar que seus pecados, a sua natureza pecaminosa, o seu velho homem, foram crucificados e sepultados 2000 anos atrás junto com Jesus. Aquele cara morreu. Ele não tem mais nenhum poder. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz: Eu fui crucificado com Cristo. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Romanos 6, versículo 2 ao 4. Pois quem morreu foi libertado do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 7. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 11. Você consegue ver que o primeiro passo é quase que uma batalha mental? O que você pensa sobre você mesmo importa. O que você pensa sobre o que Jesus fez na cruz importa. Você morreu para o pecado, porque Jesus morreu para o pecado. Repita isso de novo e de novo, até que a sua mente aprenda, abrace e acredite nessa nova e linda verdade. O meu velho homem foi crucificado junto com Jesus. Se o primeiro passo é se considerar morto para o pecado, então o segundo passo é se considerar vivo para Deus em Cristo Jesus. Morrer para o pecado é um passo longe do caminho da carne, mas estar vivo para Deus é dar um passo em direção ao caminho da vida. Vivo para Deus. Você está vivo para Deus. Significa que você tem acesso às coisas de Deus. Paz, compaixão, perdão, alegria, descanso, paciência, amor, poder, pureza. Essas são as melhores boas novas do mundo. Vamos dar um exemplo. Imagina que você está lutando contra sentimentos de medo e de ansiedade. Talvez relacionamentos relacionados a algum futuro, algum relacionamento. Você está familiarizado com esses sentimentos. Está familiarizado com o seu jeito de responder a eles. O pânico, a preocupação, a falta de ar, a tentação de se isolar, se esconder de outras pessoas. O caminho antigo você conhece. Ele é familiar e ele não funciona. Agora existe um novo caminho. Você se lembra do momento em que você entregou a sua vida para Jesus e você colocou a sua fé nele. Você se lembra que aquele antigo você, que era inclinado ao medo e à preocupação, foi pregado com Jesus em uma cruz. Aquela pessoa morreu. Mesmo que você se sinta preocupado agora, é porque você está olhando para a sua carne ou para alguma situação aqui da terra. Então você começa a se considerar morto para o pecado, por causa do maravilhoso sacrifício de Jesus naquela cruz. Você não se considera mais obrigado a ficar com medo de alguma coisa, porque aquelas coisas foram enterradas em um sepulcro. Então você dá um segundo passo.
Se você está vivo para Deus em Cristo Jesus, você recebeu acesso à natureza de Jesus. Você está em Jesus. Como Jesus se parece? Será que ele tem medo? Será que ele se preocupa com o futuro? Se não, ao invés de medo, o que é que ele está sentindo agora? Se você não sabe como Jesus se parece, essa é a hora de perguntar a um amigo que talvez esteja andando com Jesus há mais tempo do que você. Ou você pode abrir a sua Bíblia em Mateus, Marcos, Lucas, João. Isso é importante. Para que você ande no Espírito e desfrute da sua nova vida em Jesus, você precisa saber como ele se parece. No nosso exemplo acima, eu posso te dizer que Jesus confia completamente no seu Pai. Ele não tinha medo enquanto andava aqui na Terra, por causa de alguma profunda confiança no Pai. Então o Espírito Santo começa a renovar a sua mente e você passa a não mais ter medo, porque você tem uma profunda confiança e dependência no Pai, assim como Jesus tinha. Andar no Espírito é maravilhoso e é simples assim. Ele requer 2 passos, repetidos de novo e de novo, para que assim você faça progresso. E assim como andar, se você falhar em algum desses passos, você vai tropeçar. É por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. É somente através dessa fé que você vai experimentar a liberdade, a paz e a confiança de se tornar um filho e uma filha de Deus. Viver pela fé é estar disposto a abraçar a sua nova e divina natureza e a explorar o que significa ser nascido de Deus, dar os passos que Jesus daria. Depois de saber tudo isso sobre o que Jesus fez por você e o que ele te tornou, responda a Deus através de uma oração. Eu vou orar e você pode repetir em voz alta, para que essa seja a sua oração também. Pai, obrigado, porque eu estou morto para o medo, para a preocupação e para a ansiedade. Obrigado pelo que Jesus fez ao me perdoar por todas as vezes que eu duvidei de você, questionando o seu amor por mim. Eu sou grato por não ter que tentar vencer todas essas coisas. Você já derrotou cada uma delas. Mesmo que eu seja tentado a ficar com medo, eu sei que Jesus me salvou do medo. Obrigado por me colocar em Cristo. Obrigado porque eu sou um bom filho que confia em você com as minhas finanças, com os meus relacionamentos e com o meu futuro. Eu confio em você, Pai, para cuidar de mim em todas as minhas necessidades. Eu estou vivo em você. Eu estou vivo para o seu amor e fidelidade. Obrigado.